Os da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Então, para responder a sua pergunta, sim, eu creio. Eu escutei um testemunho de um pregador batista. A diferença é que esse pregador batista não era salvo. Ele disse abertamente, eu não era salvo. Eu pensei que eu era, mas não era salvo. E ele estava num acidente de carro. E então ele disse, eu fui levado para o hospital, ele acredita que ele morreu. Porque eles disseram, ignore, esqueça, ele já morreu. Mas ele disse que eu fui levado para o inferno. E ele viu os horrores do inferno, o chorar, ranger de dentes, aquele clamor. E ele disse, você não pode... Tudo que eu poderia dizer, não dá nem para começar a descrever o que eu vi naquele sonho. E ele disse, por que que o Senhor me escolheu? Eu não era salvo, eu era um modernista. Eu não cria que a Bíblia era a palavra de Deus. Eu não cria que havia um lugar chamado inferno. Nunca acreditei. E ele disse, todo o meu mundo foi um mundo de viver como eu queria viver e tudo mais. O que não incluía, sabe, um pregador de uma igreja batista muito grande. E ele disse, eu não sabia o que iria acontecer comigo, mas o Senhor me levou lá para baixo. E eu escutei ele pessoalmente dar esse testemunho na televisão. Ele disse, e ele virou e disse, eu não estou pronto para levá-lo ainda. Você tem uma obra para fazer. E eu acho que você sabe o que é. E ele disse, irmão Swaggart, eu entreguei meu coração para Cristo. Naquela noite, quando eu despertei daquela ambulância, ele disse, eu não esperei até eu ir para uma igreja. Eu entreguei meu coração para Cristo naquela noite, naquela ambulância. E ele disse, você está olhando para um pregador agora que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Você está olhando para um pregador agora que acredita que há um inferno literal e há um céu literal. Você está olhando para um pregador que acredita em Jesus Cristo, que Ele é o único caminho para a redenção. Só isso. E sim, eu creio que Deus dá visões do céu para o salvo e para o não salvo. E sabe, este pastor falou para mim, ele disse que não acreditava, né? Que Deus faria isto para um crente, né, dar uma visão do inferno? Bem, eu penso em Lucas capítulo 16, quando Jesus contou aquela história. Como que Jesus conhecia aquela história? Teria sido o Espírito Santo que mostrou para ele de alguma forma, num sonho, numa visão, ou de alguma forma mostrou para ele aquilo. Bem, eu creio que se isso aconteceu com Jesus, e é claro que Jesus, ele estava bem com Deus, né? Ele era Jesus. Então eu acho que isto é uma prova bíblica para isto tudo. Para este fato Se você de que ele viu... forçasse este pregador, eu não sei quem ele era, mas eu não tenho certeza que ele não tinha dúvidas sobre a realidade do inferno. Veja, este pastor em particular, ele cria no inferno fortemente. Mas ele duvidava se... Ele não cria que o crente, né, Deus daria para um crente uma visão do inferno. E eu acho que nós temos que tomar cuidado, porque existem todos os tipos de testemunhos que as pessoas escrevem, alguns deles não são bíblicos. é verdade. Então temos que ter certeza de comparar o que eles estão falando com a Bíblia. E eu acho, né? Pode falar. Desculpa. Eu acho que o que esse pastor estava falando, porque ele ficou tão pessimista com aqueles testemunhos falsos que ele se tornou pessimista em relação A realidade? à realidade do que pode acontecer. Pense sobre Jonathan Edwards, o grande pregador congregacional, que pregou aquele sermão Pregadores nas Mãos de um Deus Irado. Quando você lê aquilo, Deus deu para ele aquele entendimento e ele descreveu o inferno da maneira mais detalhada possível para que as pessoas se arrependessem. E muitos foram salvos. Então, sabe, eu acho que nós cristãos precisamos de uma visão do inferno. Precisamos. Precisamos ver claramente. Eu creio que existe alguém na televisão agora que está dizendo, irmão Swaggart, você está dizendo
que eu tenho que aceitar a Jesus Cristo para ser salvo, isto é exatamente o que estamos falando. Como que eu faço isso então? Bem, eu creio que o Senhor falou no meu coração para te dizer como fazer isto. Não é difícil. E o Senhor te ama, eu quero que você saiba, Ele morreu por você. Então eu vou fazer a oração agora. E eu quero que os irmãos aqui orem com você. E eu quero que você repita após mim o que eu vou dizer. Eles vão dizer com você. E eu quero que você creia. Creia no que você está dizendo. Dizer palavras não vão te salvar. Mas se você crer, vai te salvar. E quando eu acabar de orar, você acabar de orar comigo, o seu nome estará escrito no livro da vida do Cordeiro. Redimido! Eu gosto de proclamar. Glória a Deus. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, por favor. E eu quero que você creia nisto de todo o teu coração. Porque você está prestes a ser salvo. Vamos orar agora. Os irmãos, como eu disse, vão te ajudar. E eu quero, na verdade, as centenas de pessoas, milhões ou milhares, quantos forem que estão assistindo esse programa, eu quero que você faça essa oração com eles também. Vai te ajudar e te abençoar. Vamos orar agora. Querido Deus no céu. Querido Deus no céu. Eu venho a ti. Eu venho a ti. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Me perdoe pelos meus pecados. Me perdoe pelos meus pecados. A maneira que eu tenho vivido. A maneira que eu tenho vivido. E as coisas que eu fiz. As coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. E limpe-me. E limpe-me. Com teu precioso sangue. Com teu precioso sangue. De toda injustiça. De toda injustiça. Com a minha boca. Com a minha boca. Eu confesso. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Em meu coração. Em meu coração. Eu creio. Que Deus ressuscitou a Jesus. Que Deus ressuscitou a Jesus. Dentre os mortos. E Ele está vivo. Neste momento. Eu aceito a Jesus Cristo. Como Salvador da minha alma. Como Salvador da minha alma. E eu faço dele. O Senhor da minha vida. E de acordo com a sua palavra. Que não pode mentir. Eu estou lavado. Eu estou limpo. Eu estou perdoado. Eu estou salvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu creio que você e muitos outros um momento atrás disseram sim para Jesus Cristo. E existem louvores lá nos Montes da Glória por causa da sua conversão. Diga para alguém nesta noite, ou hoje, durante o dia, não importa o horário, que você entregou seu coração para o Senhor Jesus. Alguns vão rir de você, outros vão falar, estou orgulhoso de você. Mas faça isso, vai te encorajar e fortalecer você. Faça isto, glória a Deus. Amém. Oh, glória. Sim, aleluia. Senhor. Não há nada no mundo como levar almas para Cristo. Sim. Posso ler um versículo, irmão Suegar? É um versículo que nós sabemos muito bem aqui. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Paulo diz, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Leia de novo, por favor. Bem. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que você acabou de receber é um presente de Deus. Amém. Sim. Você não conquistou, eu não conquistei, ninguém conquista. Você não pode merecer. Nós pedimos, viemos para Ele em contrição, em humildade, e Ele na graça e misericórdia nos salva. Glória a Deus. E deixa eu falar uma coisa. Se você morresse hoje, ou o mês que vem, ou o ano que vem, Deus me perdoe, né? Eu espero que você viva uma vida longa. Mas, de qualquer forma, se você continuar com Cristo, eu creio que você vai fazer do céu o seu lar eterno. Porque uns minutos atrás, o Senhor, nos portais da glória, escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado Aleluia. Seja o Senhor. Muito bem, senhores, tivemos um avivamento aqui hoje. Aleluia. Falando da colheita de alguns programas atrás. Somos nós. E é isto mesmo. Escute, deixa eu mencionar também, estávamos falando se Deus vai dar uma visão do inferno. E eu não consegui encontrar, eu sei que está na última parte de Isaías. Mas existe um tempo que virá que parece
que o Senhor vai permitir aqueles que são salvos olharem para o Hades, olharam para o inferno. Sim. As aberturas das partes da terra. E talvez isto não é a mesma coisa, mas nos mostra que isto é um fato bíblico, que Deus mostraria para um crente ou para alguém que é redimido uma imagem do perdido. Isto é diferente de hoje, eu entendo isto. Mas está nos últimos capítulos de Isaías, eu não consigo encontrar. Eu estava folheando aqui, mas veio à minha mente baseado na nossa conversa. Isto é tão terrível que você, na verdade, não quer nem pensar sobre isso, né? Verdade. Mas é a palavra de Deus. Sim. E tudo e todas as coisas que Deus faz, Ele faz com um propósito e uma razão. Sim, senhor. Ele não faz nada para gastar tempo ou para usar espaço. Amém. Ele faz tudo com propósito e com uma razão específica e é para o nosso bem. Precisamos entender isto. Mas você está certo, existem aberturas que acontecerão na terra, no tempo vindouro, onde as pessoas vão poder olhar para aquilo e ver o inferno eterno. E não é exatamente a mesma coisa, mas veio à minha mente. É bem similar. Sim, senhor. Bem similar. Muito bem. O terceiro versículo. E Saulo assolava a igreja. Ao que parece, ele era o líder desta perseguição. Eu creio que ele era o líder, porque eles estavam tendo muitas pessoas salvas em Jerusalém e ele estava determinado que ele iria parar isto, ele ia parar todo mundo. E foi quando muitos cristãos se espalharam e Satanás não saiu porque o evangelho estava sendo levado para esses lugares, mas eles foram, onde estava. Mas, de qualquer forma, foi Saulo que era o instigador desta perseguição. O líder de todos. O líder. Conhecido depois como Paulo. Agora, deixa eu parar aqui por um momento. Essa palavra, e Saulo assolava a igreja. Bem, acabou o tempo. Me perdoe, mas vamos ter que deixar para o próximo programa. Então, vamos continuar aonde nós paramos hoje. Obrigado, viu, por estar conosco hoje. Glórias a Deus, porque Ele fez alguns minutos atrás. Diga para os outros sobre a sua conversão. Te amamos e Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma batalha pela sua mente. São as políticas e